Cavalo infestado de carrapatos é deixado para morrer, mas um estranho muda seu destino. Na vastidão de uma fazenda esquecida, onde o vento sussurrava histórias de abandono entre a grama ressecada, Zeus, um cavalo outrora majestoso, vagava solitário sob um céu carregado de nuvens cinzentas. Seu corpo, antes forte e vigoroso, agora estava coberto por carrapatos que consumiam suas últimas forças, transformando-o em uma sombra do animal que um dia foi. Os cascos pesados arrastavam-se pelo chão empoeirado, enquanto seus olhos, ainda brilhantes apesar do sofrimento, refletiam a dignidade de um passado glorioso. O som distante dos tratores e o mugido ocasional do gado eram suas únicas companhias nos campos desolados da propriedade em decadência. Zeus carregava em seu corpo magro as marcas de anos de negligência. Cada passo era um testemunho silencioso de sua luta pela sobrevivência. Os carrapatos, como pequenos parasitas implacáveis, cobriam sua pele, tornando-se um símbolo visível do descaso humano. No entanto, mesmo em meio à dor e ao abandono, algo no modo como ele mantinha a cabeça erguida sugeria que seu espírito permanecia indomável, aguardando talvez o momento em que seu destino seria reescrito por mãos mais gentis. Em meio à solidão dos campos, Zeus nutria em seu coração um desejo profundo por liberdade e aceitação. Seus olhos cansados ainda buscavam no horizonte a esperança de um amanhecer diferente, onde pudesse encontrar um lugar para chamar de lar. O velho cavalo sonhava com um refúgio, onde suas feridas, tanto físicas quanto emocionais, pudessem finalmente cicatrizar. Durante as noites estreladas, quando o silêncio da fazenda era quebrado apenas pelo canto dos grilos, Zeus recordava os dias em que galopava livre pelos campos verdejantes, sentindo o vento acariciar sua crina. Agora, seu maior anseio era simplesmente encontrar alguém que enxergasse além de sua aparência debilitada, alguém que reconhecesse o espírito nobre que ainda pulsava em seu peito. A cada nascer do sol, Zeus renovava silenciosamente suas preces por um milagre que pudesse libertá-lo daquela existência sombria. Seu corpo podia estar fragilizado pelos parasitas que o consumiam, mas sua alma mantinha-se altiva, como uma chama que se recusa a se apagar mesmo nas mais fortes tempestades. Entre as sombras dos velhos estábulos e o murmúrio distante do riacho, Zeus aguardava pacientemente o momento em que seu destino mudaria. Havia algo místico no modo como ele persistia, como se uma força antiga e sagrada o mantivesse de pé, sussurrando promessas de dias melhores em seus ouvidos. Seu coração batia no ritmo de uma antiga melodia, uma canção de esperança que ecoava através dos tempos, esperando o momento certo para ser ouvida por alguém capaz de compreender sua linguagem silenciosa. A situação na fazenda deteriorava-se rapidamente. Os novos proprietários, após adquirirem a propriedade em um leilão judicial, chegaram com grandes planos de modernização e eficiência. Para eles, cada metro quadrado precisava gerar lucro, e cada animal deveria justificar sua existência através de sua produtividade. Zeus, em seu estado debilitado, representava apenas um fardo, um lembrete incômodo do passado decadente da antiga administração. Durante uma manhã particularmente fria, o capataz Roberto reuniu-se com os novos donos no escritório empoeirado da sede. Entre xícaras de café forte e planilhas de custos, discutiam friamente o destino do velho cavalo. As paredes descascadas pareciam absorver cada palavra cruel pronunciada naquela reunião, enquanto o retrato desbotado do antigo proprietário observava silenciosamente a cena. "O animal só consome recursos", declarou um dos proprietários, ajustando seus óculos de armação dourada. "Não serve nem para reprodução, muito menos para trabalho. É um peso morto." As palavras caíram pesadas como pedras no ambiente, carregado, ecoando uma sentença que já parecia escrita nas sombras que dançavam pelos cantos da sala. O plano era simples e brutal em sua execução. Zeus seria conduzido até os limites mais distantes da propriedade e abandonado à própria sorte. Uma morte lenta e silenciosa, longe dos olhos da civilização, onde seu sofrimento não perturbaria a consciência de ninguém. Os homens tentavam mascarar a crueldade de sua decisão com argumentos práticos sobre custos e benefícios,
Enquanto os homens planejavam seu destino, Zeus pastava próximo ao velho celeiro, alheio às maquinações que determinariam seu futuro. O sol da tarde pintava sombras alongadas no chão de terra batida, e o vento carregava o cheiro adocicado do capim recém-cortado. Os carrapatos continuavam sua festa macabra em seu corpo enfraquecido, cada mordida um lembrete constante de sua condição precária. Os funcionários mais antigos da fazenda, aqueles que conheciam Zeus desde seus dias de glória, sussurravam entre si, impotentes diante da situação. Alguns se lembravam de quando ele puxava carroças pesadas sem reclamar, ou quando carregava as crianças em seus passeios dominicais. Agora, essas memórias pareciam pertencer a outra vida, tão distante quanto as estrelas que brilhavam no céu noturno. O destino de Zeus parecia selado, marcado pela ganância e pela frieza de corações endurecidos pelo capitalismo selvagem. A fazenda, que um dia fora um lugar de vida e trabalho honesto, transformava-se em um altar do lucro, onde não havia espaço para sentimentalismos ou compaixão. O velho cavalo tornara-se um símbolo involuntário da transição entre dois mundos: o antigo, com seus valores de lealdade e respeito pela vida, e o novo, onde tudo se resumia a números em uma planilha. As engrenagens dessa máquina implacável já estavam em movimento. Em poucos dias, quando a lua nova trouxesse sua escuridão completa, Zeus seria silenciosamente conduzido para longe, para um lugar onde seu relincho de desespero não perturbaria o sono dos novos senhores. O ar pesado da fazenda parecia carregar o presságio dessa sentença, enquanto as nuvens escuras se acumulavam no horizonte, como testemunhas silenciosas de uma tragédia prestes a se desenrolar. O dia em que Miguel transitava pelas estradas rurais era particularmente cinzento, com nuvens pesadas anunciando uma tempestade iminente. Como veterinário viajante, estava acostumado a percorrer longas distâncias em busca de animais que necessitassem de cuidados, carregando em sua caminhonete antiga uma série de medicamentos e equipamentos que representavam sua esperança ambulante de socorro. Naquela tarde específica, o universo parecia conspirar para um encontro que mudaria completamente sua trajetória. O motor da caminhonete produzia um ruído constante, quase hipnótico, quando os olhos de Miguel captaram algo no horizonte desolado: um corpo magro e cambaleante, coberto por uma nuvem escura de parasitas. Zeus nem sequer levantou a cabeça quando o veículo se aproximou. Sua postura revelava uma resignação profunda, como se já tivesse desistido de qualquer expectativa de salvação. Os carrapatos dançavam em sua pele, formando uma teia móvel que parecia consumir cada centímetro de seu corpo exausto. Miguel desceu lentamente do veículo, sentindo que algo extraordinário acontecia naquele momento. O silêncio era quebrado, apenas pelo vento que sussurrava entre a grama seca, criando uma atmosfera quase mística. Seus passos eram cautelosos, carregados de uma energia que misturava compaixão profissional e um sentimento inexplicável de conexão. Quando finalmente se aproximou, Miguel percebeu que aquele não era apenas mais um animal em situação de abandono. Zeus tinha nos olhos um brilho que transcendia o sofrimento físico, uma centelha de dignidade, um último resquício de esperança que resistia contra todas as adversidades. O veterinário sabia que cada segundo seria crucial. Os carrapatos não eram apenas parasitas externos, mas uma metáfora viva de como o descaso pode consumir completamente um ser vivo. Sua mão, inicialmente hesitante, tocou o pescoço do cavalo. Foi um toque que não era apenas técnico, mas carregado de uma energia quase sagrada de restauração. Zeus tremeu levemente, não de medo, mas como se reconhecesse naquele toque uma possibilidade de redenção. Miguel sentiu algo profundo naquele momento. Não era apenas um resgate animal, mas o início de uma jornada de transformação que iria além das fronteiras do físico. A tempestade que se aproximava parecia simbolizar o momento de ruptura. Nuvens escuras se acumulavam no céu, criando um drama natural que complementava a cena. Miguel sabia que precisaria agir rapidamente. Cada minuto seria decisivo para a sobrevivência de Zeus. Em seus olhos, brotava uma determinação que ultrapassava qualquer protocolo veterinário tradicional.
Algo o impulsionava a ver naquele cavalo não um paciente, mas um ser com uma história, com uma alma que clamava por uma segunda chance. O destino havia preparado aquele encontro. Miguel não estava ali por acaso. Sua chegada naquele exato momento parecia orquestrada por uma força maior, como se o universo tivesse conspirando para interromper o ciclo de abandono e sofrimento de Zeus. Na vastidão daquele momento, Miguel descobriu que Zeus não era apenas um cavalo abandonado, mas um ser com uma história profunda de resiliência que transcendia sua condição física. Cada carrapato em seu corpo parecia contar uma narrativa de dor e esperança, revelando camadas de sofrimento que iam além do visível. Ao examinar cuidadosamente o animal, o veterinário percebeu algo extraordinário nos olhos de Zeus. Um brilho de dignidade que resistia apesar de todas as adversidades. Era como se uma força interior ainda mantivesse acesa uma chama de esperança, desafiando o abandono e a crueldade que o cercavam. A conexão entre Miguel e Zeus ultrapassava os limites de uma simples relação entre humano e animal. Havia algo quase místico naquele encontro, como se o destino tivesse orquestrado cada detalhe para que aquele momento acontecesse precisamente daquela forma. Os sussurros do vento pareciam contar segredos antigos, confirmando que ali não seria apenas um resgate, mas uma transformação. Os músculos do cavalo, antes enrijecidos pela dor e pelo desespero, começaram a demonstrar os primeiros sinais de esperança. Miguel notava como cada toque cuidadoso provocava uma reação sutil em Zeus, não de medo, mas de reconhecimento de que ali estava alguém disposto a ajudar. A revelação mais profunda veio quando Miguel percebeu que Zeus não era apenas uma vítima, mas um sobrevivente. Cada cicatriz, cada marca de carrapato representava uma batalha vencida, uma história de persistência que desafiava a lógica da sobrevivência. O cavalo não era um animal derrotado, mas um guerreiro que esperava sua chance de renascer. Os sons da fazenda pareciam conspirar naquele momento. O vento entre a grama seca, o distante mugir do gado, o ranger dos velhos estábulos, criando uma sinfonia que celebrava aquele reencontro com a esperança. Miguel sentia que sua missão ali ia muito além de um simples tratamento veterinário. A intuição do veterinário o alertava. Zeus precisava de mais do que medicamentos. Necessitava de compreensão, de um olhar que enxergasse sua essência para além do sofrimento físico. Cada carrapato seria removido não apenas como um parasita, mas como um símbolo de um passado que seria definitivamente deixado para trás. Naquele instante de revelação, Miguel compreendia que seu encontro com Zeus não era casual. Era um chamado, uma missão que o universo havia preparado especialmente para ele. Resgatar não apenas um cavalo, mas restaurar a dignidade de um ser que o mundo havia abandonado. Miguel iniciou o tratamento de Zeus com uma mistura de determinação profissional e uma conexão quase mística que transcendia o simples ato veterinário. Seus movimentos eram precisos e delicados, como se cada gesto carregasse a responsabilidade de restaurar não apenas um corpo físico, mas um espírito há muito machucado. A remoção dos carrapatos foi um processo doloroso e minucioso. Cada parasita retirado representava mais do que uma ação mecânica de limpeza. Era um ato de resgate e esperança. Miguel utilizava soluções especiais, movendo suas mãos com uma delicadeza que surpreendia a própria natureza da tarefa. O cheiro forte de antisséptico misturava-se ao odor de terra úmida e sofrimento, criando uma atmosfera carregada de expectativa. Zeus inicial e instintivamente resistia ao toque. Seu corpo marcado por anos de abandono não estava acostumado com contatos gentis. Cada movimento de Miguel era acompanhado por sussurros de encorajamento, uma linguagem silenciosa que tentava atravessar as barreiras de desconfiança construídas ao longo de anos de negligência. Os proprietários da fazenda observavam a cena com uma mistura de indiferença e irritação. Para eles, Miguel representava uma interferência desnecessária em seus planos de otimização. Roberto, o capataz, circulava próximo, lançando olhares de desaprovação cada vez que o veterinário dedicava mais tempo e cuidado do que o considerado
economicamente viável. As horas passavam e o trabalho continuava. Miguel removeu dezenas de carrapatos, cada um sendo cuidadosamente retirado para evitar que fragmentos permanecessem na pele já tão maltratada. Zeus, gradualmente, começou a demonstrar sinais de confiança. Seus olhos, antes opacos e resignados, ganhavam um brilho tímido de esperança. A pele do cavalo, antes coberta por uma camada escura de parasitas, começava a revelar sua verdadeira tonalidade. Feridas antigas e novas foram identificadas e tratadas com uma combinação de pomadas cicatrizantes e curativos especiais. Miguel sabia que a cura seria um processo lento, que exigiria não apenas tratamento médico, mas também recuperação emocional. Durante os intervalos do tratamento, Miguel conversava baixinho com Zeus, como se o animal pudesse compreender cada palavra. Histórias de superação, promessas de dias melhores, uma comunicação que ia além da linguagem convencional. O veterinário sabia que a recuperação física dependia diretamente da recuperação da autoconfiança do animal. Os sons da fazenda, o barulho distante de máquinas, o mugido do gado, o ranger das cercas de madeira, serviam como pano de fundo para aquela transformação silenciosa. Zeus, pouco a pouco, deixava transparecer sua verdadeira natureza. Não um animal descartável, mas um ser cheio de dignidade e força interior. Cada curativo, cada momento de carinho, representava mais do que um tratamento veterinário. Era uma declaração silenciosa contra a crueldade do abandono, um ato de resistência que desafiava a lógica fria dos novos proprietários que viam Zeus apenas como um custo dispensável. A tarde avançava, e com ela crescia a determinação de Miguel. Ele sabia que estava fazendo mais do que salvar um cavalo. Estava reescrevendo uma história de esperança, desafiando um sistema que descartava vidas como se fossem objetos sem valor. Sofia, a jovem filha do fazendeiro, representava um ponto de luz em meio à aridez daquela propriedade. Seus olhos verdes, sempre atentos, captavam detalhes que os adultos ignoravam, especialmente quando se tratava de Zeus. Diferente do pai e dos trabalhadores, ela via além da aparência debilitada do cavalo, enxergando sua alma resiliente. Desde criança, Sofia desenvolvera uma conexão especial com os animais. Enquanto os homens discutiam custos e produtividade, ela observava Zeus com uma compaixão que transcendia a lógica econômica. Seus momentos no campo eram marcados por visitas silenciosas ao cavalo, levando pequenos bocados de maçã ou feno, num gesto de pura ternura. A relação entre Sofia e Zeus era quase mágica. Nos momentos em que se aproximava, o cavalo parecia se transformar, erguendo ligeiramente a cabeça, seus olhos ganhando um brilho diferente. Era como se entre eles existisse uma linguagem secreta, compreendida apenas por espíritos sensíveis, que reconheciam a dor um do outro. A jovem começou a questionar abertamente os planos do pai de abandonar Zeus. Suas argumentações, inicialmente tímidas, ganharam força e convicção. Ela trazia argumentos sobre compaixão, sobre o valor de uma vida que ia além da utilidade econômica imediata. Suas palavras eram como sementes lançadas em um terreno árido, esperando germinar na consciência dos adultos. Os confrontos com o pai tornaram-se cada vez mais frequentes. Roberto, o capataz e os demais funcionários observavam aquela dinâmica com uma mistura de incômodo e admiração. Sofia representava uma força de transformação, questionando práticas tradicionais e defendendo um cavalo que todos já haviam sentenciado à morte. Curiosamente, sua determinação cresceu proporcionalmente à chegada de Miguel. A presença do veterinário trouxe novos elementos para sua batalha silenciosa. Ela via em Miguel não apenas um profissional, mas um aliado em sua missão de salvar Zeus. Juntos, formavam uma dupla improvável, mas poderosa, unidos pelo desejo de reverter uma sentença injusta. Os momentos em que Sofia auxiliava Miguel no tratamento de Zeus eram carregados de uma energia especial. Suas mãos, delicadas mas firmes, ajudavam na limpeza, na aplicação de curativos, criando uma atmosfera de cuidado e esperança.
Cada gesto era uma declaração de amor contra a indiferença que os cercava. A transformação não era apenas de Zeus, mas também de Sofia. Cada dia ao lado do cavalo a fazia mais forte, mais determinada. Seus olhos ganhavam uma profundidade que ia além de sua idade, revelando uma maturidade construída na luta pela compaixão. Ela estava descobrindo seu próprio poder de transformação, usando a voz para defender quem não podia se defender. A fazenda, antes um lugar de rigidez e insensibilidade, começava a experimentar pequenas rachaduras em sua estrutura inflexível. E no centro dessas transformações, Sofia surgia como uma força da natureza, determinada a provar que a bondade poderia ser mais forte que o lucro, que a empatia poderia superar a indiferença. O conflito emocional se intensificava na fazenda, onde Sofia, filha do proprietário, sentia-se profundamente perturbada com a situação de Zeus. Seus olhos, antes acostumados à rotina mecânica do trabalho rural, agora carregavam uma complexidade que transcendia os limites familiares. O pai, de Sofia, representava o arquétipo tradicional do fazendeiro pragmático, para quem animais eram simplesmente ativos econômicos. Suas palavras cortantes ecoavam pelo ambiente. Não podemos perder tempo e recursos com um animal que não produz. Cada frase dele parecia uma sentença de morte para Zeus, um golpe na sensibilidade de Sofia. A jovem experimentava um dilema, moral intenso. De um lado, a lealdade familiar e os laços de respeito com o pai. De outro, uma compaixão inexplicável por Zeus, cujo sofrimento a tocava profundamente. Seu coração pulsava em um ritmo de conflito interno, debatendo-se entre a obediência e o amor pelos seres que não podem se defender. Miguel observava essa dinâmica familiar, compreendendo que sua intervenção não seria apenas veterinária, mas também um processo de transformação emocional. Sua presença silenciosa funcionava como um catalisador, provocando reflexões mais profundas sobre empatia e valor da vida. Os momentos de tensão eram pontuados por conversas truncadas, olhares carregados de significado e um silêncio pesado que pairava sobre o ambiente. Sofia sentia que cada argumento com o pai representava mais do que uma discussão sobre um cavalo. Era uma batalha por princípios, por uma visão mais compassiva do mundo. O tratamento de Zeus continuava, tornando-se quase uma metáfora da própria luta familiar. Cada carrapato removido simbolizava camadas de preconceito sendo desconstruídas. Cada ferida tratada representava a possibilidade de cura não apenas física, mas também relacional. A fazenda, com suas máquinas antigas e cercas enferrujadas, testemunhava esse embate interno. O vento sussurrava histórias de transformação, enquanto Sofia sentia crescer em si uma coragem que jamais imaginara possuir. Miguel, com sua calma característica, oferecia um apoio silencioso. Sua presença funcionava como um equilíbrio entre a dureza do pai e a sensibilidade de Sofia, sugerindo que existem caminhos além dos extremos, possibilidades de compreensão mútua. O dilema de Sofia se revelava cada vez mais complexo. Defender Zeus significava desafiar não apenas seu pai, mas toda uma estrutura cultural que via animais como meros instrumentos. Sua luta era íntima e universal ao mesmo tempo, representando a voz daqueles que não podem falar por si mesmos. Enquanto o dia avançava, a batalha interior de Sofia ganhava contornos cada vez mais definidos. Sua alma jovem e sensível confrontava tradições antigas. Seu coração desafiava a lógica fria do lucro, criando um momento de profunda transformação pessoal e familiar. A tempestade avançava sobre a fazenda como um exército invisível, carregando consigo nuvens densas e um vento uivante que sacudia as velhas árvores ao redor. Zeus, ainda em processo de tratamento, sentia cada vibração da natureza em seu corpo fragilizado. Miguel continuava seu trabalho incansável, sabendo que cada minuto seria crucial para a sobrevivência do cavalo. Os primeiros pingos grossos de chuva começaram a cair, criando manchas escuras no chão empoeirado. O céu, antes cinzento,
agora se transformava em um manto de escuridão ameaçadora. Os sons da tempestade eram ensurdecedores. Trovões ribombavam como gritos de uma força primitiva, iluminando brevemente o cenário com clarões brancos e aterrorizantes. Zeus tremia, não apenas pelo frio, mas por uma sensação profunda de vulnerabilidade. Seus músculos, há muito tempo enfraquecidos pelos carrapatos e pelo abandono, mal conseguiam sustentá-lo. Miguel percebia cada tremor do animal, cada espasmo que revelava o limite tênue entre a vida e a morte. A caminhonete de Miguel estava estacionada próxima, mas a distância parecia uma eternidade naquele momento crítico. Os ventos açoitavam, tudo ao redor, arrancando folhas das árvores e carregando detritos pelo ar. Era como se a própria natureza testasse a determinação do veterinário e a resistência de Zeus. Dentro do pequeno abrigo improvisado, Miguel preparava equipamentos e medicamentos, consciente de que a umidade e o frio poderiam ser mais letais que os próprios carrapatos. Suas mãos, antes precisas em cada movimento de limpeza, agora tremiam levemente pela tensão do momento. Zeus lutava contra o próprio corpo. Cada respiração era um desafio, cada movimento um ato de coragem contra as forças que pareciam conspirar para seu fim. Seus olhos, antes opacos, agora brilhavam com uma intensidade quase sobrenatural, um clarão de esperança no meio da tempestade devastadora. O veterinário sabia que aquele seria o momento decisivo. A infestação de carrapatos havia deixado o cavalo extremamente debilitado, e a tempestade representava o derradeiro desafio. Seria Zeus capaz de resistir? Seria Miguel capaz de salvá-lo? A chuva caía em torrentes, criando pequenos riachos no chão da fazenda. O som era ensurdecedor, uma sinfonia de destruição que parecia querer engolir tudo ao redor. No centro desse caos, um homem e um cavalo travavam sua batalha silenciosa pela sobrevivência. Miguel começou a aplicar medicamentos, suas mãos movendo-se com uma precisão quase cirúrgica. Cada injeção, cada curativo, era um grito de desafio contra o destino que tentava arrancar a vida de Zeus. A tempestade parecia observar, como se fosse uma juíza silenciosa, decidindo o resultado final daquela luta. Os momentos seguintes seriam cruciais. A força vital de Zeus seria testada em seu limite máximo. A natureza, implacável em sua fúria, parecia querer cobrar seu preço, enquanto Miguel lutava incansavelmente para manter o cavalo vivo, transformando aquele momento de aparente tragédia em uma possibilidade de renascimento. No momento crítico de sua jornada, Zeus experimentou uma revelação que transcendia o simples aspecto físico de sua recuperação. A tempestade que se aproximava parecia ser um reflexo metafórico de sua própria transformação interior, criando uma atmosfera carregada de mistério e esperança. Durante o auge da tormenta, algo extraordinário aconteceu. Os ventos uivavam ao redor do velho celeiro, e os raios cortavam o céu em faixas de luz intensa, como se o universo estivesse testemunhando um momento único de renascimento. Zeus, que antes parecia um corpo fragilizado e sem esperança, encontrou dentro de si uma força quase sobrenatural. Seus músculos, antes enfraquecidos pelos carrapatos e pelo abandono, começaram a reagir com uma vitalidade inesperada. Era como se cada gota de chuva que caía sobre seu corpo trouxesse consigo uma energia de renovação, lavando não apenas sua pele, mas também sua alma machucada. Os olhos, antes opacos e resignados, ganharam um brilho intenso de determinação. Miguel observava aquela cena com um misto de admiração e surpresa. Sua experiência como veterinário jamais o preparara para um momento tão sublime. Zeus não era apenas um animal se recuperando, era um ser transformando seu próprio destino. Cada movimento do cavalo parecia desafiar as expectativas de morte e abandono que sobre ele pesavam. A tempestade continuava, mas Zeus permanecia firme. Seus cascos, antes arrastados pela fraqueza, agora tocavam o chão com uma segurança renovada. Era como se uma força ancestral o sustivesse, uma energia que ia além da compreensão humana. Miguel sentia que estava diante de algo mais do que um simples resgate animal. Era um renascimento quase místico.
Naquele momento, Zeus demonstrou uma resiliência que ultrapassava qualquer expectativa. Sua capacidade de se manter de pé, mesmo com todo o sofrimento passado, tornava-se um testemunho vivo de esperança. Os carrapatos que antes o consumiam pareciam insignificantes diante daquela força interior que agora o animava. A revelação era clara. Zeus não seria definido por seu passado de abandono, mas pela sua capacidade de superação. Cada tremor de seu corpo era um grito silencioso de resistência. Cada respiração uma declaração de que estava vivo e disposto a lutar. Miguel testemunhava uma transformação que ia muito além do tratamento veterinário. Era uma verdadeira renascença da alma. A chuva começava a diminuir, os raios se distanciavam e Zeus permanecia de pé. Seu corpo, antes coberto por carrapatos e feridas, agora refletia uma dignidade quase épica. Era como se a própria natureza o tivesse escolhido como um símbolo de esperança e transformação. Naquele momento único, ficava evidente que o destino de Zeus não seria ditado por suas feridas passadas, mas pela sua extraordinária capacidade de renascer. A tempestade externa havia se tornado um reflexo perfeito de sua tempestade interior, violenta, desafiadora, mas ultimamente transformadora. Miguel contemplava aquela cena com lágrimas nos olhos, compreendendo que havia sido testemunha de algo, muito além de um simples resgate animal. Era um milagre de renovação, uma prova viva de que a esperança pode brotar nos lugares mais improváveis, desafiando todas as expectativas e reescrevendo histórias de abandono em narrativas de triunfo. Tempestade que se aproximava parecia carregar consigo mais do que simples nuvens carregadas. No horizonte da fazenda, Miguel e Sofia compreendiam que precisariam tomar uma decisão crucial sobre o destino de Zeus. O velho cavalo, agora limpo e com sinais de recuperação, representava mais do que um animal abandonado. Era um símbolo de esperança e resistência. Sofia olhava ansiosamente para Miguel, seus olhos revelando uma mistura de determinação e medo. Ela sabia que convencer seu pai seria uma tarefa quase impossível. O proprietário da fazenda via Zeus apenas como um custo adicional, um problema a ser eliminado para otimizar os recursos da propriedade. O dilema era complexo. Levar Zeus para um abrigo seguro significaria desafiar a autoridade paterna e possivelmente romper laços familiares. Miguel compreendia os riscos, mas também sabia que não poderia abandonar o cavalo após todo o tratamento e conexão emocional que haviam desenvolvido. A conversa decisiva precisaria acontecer naquela noite. Cada palavra seria crucial. Cada argumento poderia mudar completamente o destino de Zeus. Sofia preparava-se mentalmente para enfrentar seu pai, sabendo que o amor pelo cavalo superava qualquer ameaça de conflito familiar. Miguel organizava mentalmente seus argumentos, reunindo todas as evidências de recuperação de Zeus. Seus registros veterinários, fotografias do tratamento e relatórios médicos serviriam como testemunho da transformação do animal. Ele não seria apenas um apelo emocional, mas uma proposta fundamentada e racional. A tensão aumentava a cada minuto. No celeiro, Zeus permanecia em silêncio, como se compreendesse que seu destino seria decidido naquelas próximas horas. Seu olhar, antes opaco e resignado, agora brilhava com uma esperança quase palpável. A noite se aproximava, carregando consigo a possibilidade de uma mudança radical. O destino de Zeus pendia por um fio, dependendo única e exclusivamente da coragem de Miguel e Sofia em defender sua causa. Seria um momento de confronto, mas também de potencial transformação para todos os envolvidos. A fazenda parecia conter a respiração, aguardando o desfecho daquela história que ia muito além de um simples cavalo abandonado. Era uma narrativa sobre compaixão, coragem e a possibilidade de reescrever destinos aparentemente traçados. O momento do clímax chegou carregado de tensão e expectativa. No centro do celeiro escuro, iluminado apenas por algumas frestas de luz lunar, Miguel e Sofia encaravam o pai de Sofia, determinados a salvar Zeus. A atmosfera estava pesada, como se o próprio destino do cavalo pairasse no ar. O pai, um homem,
Rústico acostumado a tomar decisões práticas baseadas em lucro, olhava para Zeus com uma expressão de desprezo. Seus olhos percorriam o corpo do cavalo, ainda marcado pelas feridas, mas agora limpo e com sinais claros de recuperação. Miguel segurava os documentos veterinários, provas concretas do potencial de Zeus de se recuperar completamente. "Esse animal não serve para nada", declarou o fazendeiro, sua voz cortante como uma lâmina. "Só consome recursos sem dar retorno." Sofia deu um passo à frente, sua voz trêmula, mas firme. "Pai, Zeus não é apenas um objeto. Ele tem vida, tem alma. Miguel o recuperou, e ele merece uma chance." Miguel complementou, apresentando os documentos de tratamento. Cada papel representava não apenas dados técnicos, mas uma história de esperança e resistência. Mostrava as feridas cicatrizando, os sinais de recuperação, a transformação quase milagrosa que Zeus havia experimentado. O confronto era mais do que uma discussão sobre um cavalo. Era um embate entre visões de mundo, a lógica fria do lucro versus a compaixão, o descarte versus a preservação da vida. Zeus, testemunha, silenciosa, permanecia erguido, seu olhar fixo nos homens como se compreendesse o peso daquele momento. A tensão era cortante. O pai de Sofia cruzou os braços, seu rosto endurecido pela tradição e pelo costume de ver animais apenas como mercadorias. Mas algo no olhar determinado da filha começou a fazer rachaduras em sua rigidez. Miguel contou a história de Zeus, não com palavras técnicas, mas com a narrativa de um ser que sobreviveu ao abandono, que resistiu quando tudo parecia perdido. Cada palavra era um apelo não apenas à razão, mas à humanidade. Sofia, com lágrimas nos olhos, mas a voz firme, disse a frase que seria o ponto de virada. "Pai, salvar Zeus não é sobre ele, é sobre quem nós escolhemos ser, sobre a compaixão, que nos define como seres humanos." Um silêncio profundo tomou conta do celeiro. Zeus relinchou suavemente, como se fosse parte daquela negociação. O cavalo não suplicava, não pedia piedade. Sua presença era uma declaração silenciosa de dignidade e esperança. O pai de Sofia fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, algo havia mudado. A dureza em seu olhar cedeu lugar a uma compreensão mais profunda. Não era apenas sobre um cavalo. Era sobre reconhecer o valor da vida além dos cálculos econômicos. "Está bem", disse finalmente, sua voz quebrando o silêncio. "Vocês podem levá-lo, mas quero acompanhar o processo." A vitória era mais do que salvar Zeus. Era a transformação de um coração, a quebra de um ciclo de indiferença. Naquele momento, no velho celeiro iluminado pela lua, algo mágico aconteceu. A compaixão venceu. O pai de Sofia, após um momento de reflexão profunda, surpreendeu a todos com uma reação inesperada. Suas mãos calejadas, antes símbolo de dureza e praticidade, tremiam sutilmente ao tocar os documentos que Miguel havia apresentado. A frieza inicial começava a se dissolver, revelando uma camada de humanidade há muito tempo escondida sob a máscara do proprietário rural. "Vocês podem levar Zeus", declarou, sua voz rouca carregando uma mistura de resignação e algo que se aproximava da compreensão. As palavras ecoaram pelo velho celeiro, transformando aquele espaço de abandono em um local de possível redenção. O fazendeiro olhou para Sofia, e nos seus olhos havia algo mais do que apenas a autorização para levar o cavalo. Havia um pedido silencioso de perdão. Sofia abraçou o pai, um gesto que simbolizava mais do que afeto familiar. Era o reconhecimento de que a compaixão poderia ser uma força mais poderosa do que qualquer convenção econômica. Miguel observava a cena, sentindo que aquele momento transcendia o simples resgate de um animal. Era uma transformação de almas. Os preparativos para a transferência de Zeus começaram imediatamente. Roberto, o capataz, ajudava com uma disposição incomum, como se o ato de auxiliar no resgate do cavalo lavasse alguma culpa antiga. Cada movimento era cuidadoso, cada gesto carregado de um respeito recém-descoberto. A notícia do resgate se espalhou rapidamente pela fazenda.
Os funcionários mais antigos comentavam entre si, vendo naquele ato uma ruptura com práticas antigas de descarte. Zeus não era mais apenas um animal abandonado, mas um símbolo de esperança e transformação. Detalhes práticos foram rapidamente organizados. Miguel preparou sua caminhonete, adaptando-a para o transporte seguro de Zeus. Sofia auxiliava, seus movimentos revelando uma conexão profunda com o cavalo que ia muito além de um simples gesto de piedade. Cada detalhe do preparo era feito com um cuidado quase ritual. O pai de Sofia, surpreendentemente, ofereceu recursos para auxiliar na transferência. Sua mudança de atitude era tão dramática quanto a recuperação de Zeus. Documentos foram preparados, garantindo que o cavalo teria todos os cuidados médicos necessários em seu novo destino. Quando Zeus foi gentilmente conduzido para fora do celeiro, algo mágico aconteceu. O cavalo, antes símbolo de abandono, agora caminhava com uma dignidade renovada. Seus passos, antes hesitantes, agora eram firmes e seguros. Era como se cada passo representasse não apenas sua recuperação física, mas uma libertação espiritual. A fazenda parecia diferente naquele momento. Os campos antes áridos agora tinham uma luz diferente, como se o resgate de Zeus tivesse trazido uma energia de renovação para todo o ambiente. As cercas, as máquinas, os sons habituais, tudo parecia ter sido tocado por aquela transformação. Miguel observava tudo com um misto de emoção e profissional satisfação. Sabia que aquele resgate representava muito mais do que salvar um cavalo. Era um ato de restauração da conexão entre humanos e animais, uma reconstrução de valores baseados na compaixão e no respeito pela vida. A jornada de Zeus, rumo a um novo destino, havia começado, não mais como um animal descartável, mas como um ser cheio de dignidade e esperança. A fazenda ficava para trás, não como um lugar de abandono, mas como o cenário de uma improvável e comovente transformação. No santuário de animais, Zeus experimentava o início de uma nova vida, completamente transformado. Seus cascos, antes cobertos por carrapatos e marcas de abandono, agora caminhavam com uma graça renovada sobre o gramado verde e fértil. A recuperação não era apenas física, mas uma jornada profunda de restauração da dignidade e esperança. Miguel e Sofia visitavam Zeus regularmente, estabelecendo uma conexão que transcendia os limites entre humanos e animais. Cada visita representava mais do que um simples encontro. Era a celebração de uma improvável amizade, nascida em meio ao sofrimento. O cavalo, que um dia foi considerado descartável, agora brilhava com uma vitalidade que inspirava todos ao seu redor. Santuário tornou-se mais do que um lugar de acolhimento, transformando-se em um símbolo de redenção. Outros animais resgatados encontravam ali não apenas cuidados, mas uma chance de recomeçar. Zeus, com sua história de superação, tornou-se uma espécie de embaixador silencioso da compaixão, inspirando cuidadores e visitantes. A transformação não se limitava apenas a Zeus. Sofia, profundamente impactada pela jornada do cavalo, decidiu estudar veterinária, dedicando sua vida a resgatar animais em situação de vulnerabilidade. Seu pai, antes insensível, começou a apoiar iniciativas de bem-estar animal, demonstrando uma mudança de perspectiva que ninguém esperava. Miguel continuava seu trabalho de resgate, levando consigo a lição aprendida com Zeus. Cada vida importa, não importa quão improvável pareça sua recuperação. Suas histórias de resgate começaram a circular, inspirando outras pessoas a olharem com mais compaixão para os animais abandonados. A fazenda, que antes era um lugar de descarte e indiferença, começou a se transformar. Os novos proprietários, influenciados pela história de Zeus, implementaram práticas mais humanitárias. O celeiro onde o cavalo foi encontrado transformou-se em um centro de recuperação para animais, um memorial vivo da transformação que um ato de compaixão pode provocar. Zeus, agora livre dos carrapatos e das marcas do abandono, tornara-se um símbolo de esperança. Seu corpo forte e seus olhos brilhantes contavam uma história de resistência e renascimento. Cada cicatriz em sua pele
Era uma prova de que o sofrimento não define um ser, mas sua capacidade de superar. As visitas de Miguel e Sofia traziam sempre momentos de alegria e reconexão. Zeus recebia-os com relinchos de felicidade, como se celebrasse não apenas sua recuperação individual, mas a transformação que sua história havia provocado. Era um testemunho vivo de que a compaixão pode reescrever destinos aparentemente traçados. No santuário, rodeado de cuidado e amor, Zeus encontrou mais do que um novo lar. Ele descobriu um propósito: inspirar, curar e lembrar a todos que a esperança pode brotar nos lugares mais improváveis. Sua jornada, de um cavalo infestado de carrapatos abandonado à morte para um símbolo de superação, tornara-se uma narrativa que tocava corações e transformava mentalidades. A história de Zeus ecoava como um sussurro de esperança, lembrando a todos que a verdadeira riqueza não está nos lucros ou na eficiência, mas na capacidade de ver valor e dignidade em cada ser vivo, não importa quão improvável pareça sua recuperação. Na vastidão do santuário de animais, a história de Zeus transcendia o simples resgate de um cavalo abandonado. Tornara-se um testemunho poderoso sobre a transformação que um ato de compaixão pode provocar, ecoando uma mensagem profunda de esperança e redenção. Sua jornada, desde o abandono na fazenda até aquele momento de completa recuperação, representava mais do que uma narrativa individual. Era um chamado silencioso para que as pessoas repensassem sua relação com os seres que compartilham este planeta, especialmente aqueles que foram esquecidos e marginalizados. Zeus, agora livre dos carrapatos e das marcas de sofrimento, simbolizava a resiliência da vida. Seus olhos, antes opacos de desesperança, brilhavam com uma energia que inspirava todos ao seu redor. Cada movimento seu contava uma história de superação, recordando que o destino não é algo fixo, mas uma possibilidade em constante construção. A transformação provocada por seu resgate havia criado ondas de mudança que iam muito além do santuário. Sofia, motivada pela experiência com Zeus, dedicara sua vida a estudar veterinária. Seu pai, antes insensível, agora apoiava iniciativas de bem-estar animal. Miguel continuava seu trabalho de resgate, levando consigo a lição fundamental: cada vida importa. Mas a verdadeira essência da história de Zeus não estava apenas em sua recuperação individual. Estava na capacidade de provocar reflexão, de fazer as pessoas questionarem seus valores e suas práticas de descarte. Um cavalo que um dia foi considerado um fardo inútil, agora se transformara em um símbolo de esperança e transformação. O convite que sua história deixava era simples, porém profundo: olhar além do valor econômico imediato e reconhecer a dignidade em cada ser vivo. Compreender que a compaixão não é um gasto, mas um investimento na humanidade. Que cada ato de bondade, por menor que pareça, tem o potencial de reescrever histórias e transformar realidades. Zeus não era apenas um cavalo salvo. Era um mensageiro silencioso, recordando a todos que a esperança pode brotar nos lugares mais improváveis, que a resistência habita no coração daqueles que foram injustamente abandonados. Sua existência era um chamado para que cada pessoa olhasse ao seu redor e perguntasse: onde posso provocar uma mudança? Onde posso ser um agente de transformação? A narrativa convidava cada espectador a refletir sobre seus próprios ciclos de descarte e indiferença. Zeus não pedia piedade, mas inspirava ação. Sua história era um convite para transformar o olhar, para enxergar além das aparências e reconhecer o valor intrínseco de cada vida. Portanto, o legado de Zeus ia muito além de seu próprio resgate. Era um testemunho vivo de que a compaixão tem o poder de reescrever destinos, de curar feridas profundas e de criar possibilidades onde antes só existiam limitações. Sua jornada era um chamado universal. Cada um pode ser um agente de transformação. Basta estar disposto a olhar com o coração. E assim, no silêncio do santuário, Zeus continuava sua missão: inspirar, curar e lembrar que a esperança não tem limites, que a dignidade pode ser restaurada
e que a compaixão é a mais poderosa das forças de mudança.